Oi, gente, segunda-feira, dia 14 de setembro, hashtag Band Rio no ar. A gente vai agora com o nosso Giro Diário de Notícias para você se manter muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro. Então vamos ao nosso Giro de Repórteres. Pois é, né? E a polêmica de hoje é o volta, não volto, vai e vem de decisões envolvendo o retorno das aulas presenciais aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem liminar liberando e tem liminar que também não libera o retorno das aulas presenciais. Quem acompanhou isso de perto foi a Clara Neri, que foi a escolas que realmente abriram as portas. Natasha, um verdadeiro imbróglio. Para o pessoal de casa entender, são duas decisões judiciais que estão tornando aí professores e alunos um pouco confusos. Isso porque há uma decisão judicial que saiu ontem autorizando o retorno das aulas particulares do ensino fundamental e ensino médio já a partir de hoje. E aí derrubou a liminar que impediu o retorno das aulas só com a existência de uma vacina. No entanto, já existiu uma outra decisão liminar antes dessa que impediu o retorno das aulas, pelo menos na capital fluminense. Com essa confusão, as unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro acabaram decidindo por si só se iriam voltar ou não. A gente percorreu algumas unidades e muitas, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, decidiram retornar às aulas. Mas é claro, a gente visitou a maioria delas e todas seguindo os protocolos de higienização, as regras de ouro da prefeitura, com todos esses cuidados. A gente procurou a prefeitura, que reafirmou que apesar dessas unidades estarem abertas, ainda não está permitido que as unidades voltem a funcionar aqui na cidade do Rio de Janeiro, Natasha. E falando em reabertura, hoje seria o primeiro dia de reabertura de cinemas e teatros, mas isso não vai acontecer. A Daniela Dias explica melhor. Natasha, mesmo com a autorização da Prefeitura do Rio, cinemas e teatros já afirmaram que, pelo menos a partir desta semana, não vão reabrir as portas. O Sindicato dos Exibidores afirma que não vai reabrir as portas porque a maior parte da renda obtida por eles, 51%, provém da venda de alimentos, como aquela pipoca e o refrigerante que a gente compra minutos antes do filme. Isso porque a medida da Prefeitura, que flexibiliza e permite a reabertura dos cinemas, proíbe justamente a venda de alimentos. Já o Sindicato dos Artistas, da classe artística, que envolve aí os teatros, afirma que não tem como reabrir as salas e os espetáculos por falta de dinheiro e que precisa do pagamento da Lei Aldir Blanc. Essa lei que foi sancionada, que foi aprovada, na verdade, em junho pelo governo federal e regulamentada 2 meses depois, dá aí pelo menos 30 milhões de reais, pouco mais de 30 milhões de reais, só para a capital fluminense, para que faça aí editais e prêmios para a classe artística. Bom, procurada, a prefeitura informou que o texto que regulamenta a Lei Aldir Blanc está em fase final e que deve ficar pronto ainda nesta semana, e sobre a venda de alimentos, apenas se limitou a dizer que quando o comitê científico da prefeitura autorizar, toda a população vai ficar sabendo e também o sindicato dos cinemas. Por enquanto, Natasha, cinema sem pipoca, sem alimento, sem doce, sem refrigerante, apenas com filme. E a expansão do PCC, o primeiro comando da capital, aqui no estado do Rio de Janeiro, vem preocupando. A Juliana Neves traz informações agora sobre a expansão do PCC em cidades do interior do estado. Fala aí, Juliana. Natasha, no fim de agosto, a Polícia Federal fez uma operação no estado do Rio para tentar conter o avanço do PCC, o primeiro comando da capital, que é apontado aí como a maior facção criminosa do estado de São Paulo e estaria ganhando cada vez mais espaço no Rio de Janeiro. Chama a atenção que o PCC está cada vez mais presente nas cidades do interior do estado e já teria base em pelo menos 10 municípios. Três Rios, que ficam no centro-sul fluminense, seria a maior base dessa facção paulista. Os primeiros indícios do PCC na cidade foram identificados em 2015. De lá para cá, foram travadas várias guerras entre facções criminosas do Rio de Janeiro com o PCC de São Paulo. E isso fez que a cidade triplicasse o número de homicídios registrados em 2019. O PCC também está presente em Volta Redonda, Barra do Piraí, Paraty, Angra dos Reis e em outras cidades da região dos Lagos, Natasha. Situação bem complicada para quem precisa utilizar este posto do Cine, que fica aqui em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. No local tem uma saída também do metrô, semelhante a esta aqui, que está fechada devido ao isolamento social. Inclusive, a Secretaria de Trabalho acredita que a diminuição no número de pessoas
pode ter contribuído ali na falta de manutenção. O elevador, por exemplo, do espaço não está funcionando, as escadas estão sujas, tem guimba de cigarro, algumas bicicletas já enferrujadas, amarradas por ali. Tem até uma escada, Natasha, no local com um aviso falando para não subir porque corre o risco de queda. De fato, circular aqui por essa agência do Cine de Ipanema, quase que uma aventura, viu? E teve prisão dos envolvidos na invasão ao Morro do São Carlos, que fica na região central aqui da capital fluminense, e levou muito pânico a moradores tanto da região central quanto da zona norte aqui da capital na época. Quem traz os detalhes é o Igor Dorileu. A polícia prendeu hoje 3 homens apontados como os responsáveis pela invasão ao complexo do São Carlos no final do mês passado. Davi Felipe de Brito Gonçalves, Matheus Fernandes e um adolescente de 17 anos. Eles fazem parte da maior facção criminosa do Rio. Os bandidos foram encontrados em uma lanchonete em Copacabana, na zona sul do Rio, após uma ação de inteligência da delegacia do Leblon. Mesmo com as prisões, não estão descartadas novas invasões ao complexo do São Carlos. E um incêndio acabou causando um verdadeiro nó no trânsito aqui da capital fluminense. Esse incêndio aconteceu na fiação elétrica que fica embaixo do viaduto dos Aviadores, que fica ali na Praça da Bandeira, que faz a ligação com a região central da cidade. Por isso, muitas pessoas que estavam vindo da Zona Norte não conseguiam acessar a região central e aí realmente o trânsito parou completamente. Os bombeiros ficaram por horas tentando extinguir esse incêndio e garantir que quem passava por cima do viaduto, que é uma importante via para chegar ao centro da cidade, não tivesse nenhum tipo de risco. Um relatório do Ministério Público mostra que a Prefeitura do Rio recebia R$1.500.000 por mês em propina do Grupo Assim Saúde para intermediar o fornecimento de serviços a funcionários do município. Segundo o órgão, a propina era paga em troca de um contrato de R$210 milhões para fornecimento de planos de saúde a funcionários da Prefeitura. Em nota, o Grupo Assim Saúde afirmou que mantém contrato com a Prefeitura há 16 anos, atendendo a mais de 100 mil vidas, proporcionando assistência médica e hospitalar a todos os segurados. O comunicado diz ainda que o grupo tem realizado pleitos para que o contrato seja equilibrado economicamente, já que, segundo a Assim Saúde, os reajustes concedidos estão sempre abaixo do custo de operação e das necessidades financeiras. O grupo termina a nota afirmando que uma apuração mais detalhada por parte do Ministério Público poderá encontrar essas evidências na relação com a Prefeitura. A gente não conseguiu contato com a defesa do Rafael Alves, já a Prefeitura afirma que não há verdade nos fatos e que a contratação do plano de saúde do servidor municipal em 2018 foi realizada por meio de licitação, mas que só a empresa Assim Saúde se apresentou. Uma outra desdobramento aí dessa operação do QG Propina contra a Prefeitura aponta que o prefeito Marcelo Crivella interferiu no resultado do Carnaval de 2018. Na época, Império Serrano e acadêmicos do Grande Rio ficaram nos últimos lugares na apuração, mas não foram rebaixados. Isso porque, de acordo com as investigações, o empresário Rafael Alves teria pedido para o Marcelo Crivella que enviasse uma carta à Liga Independente das Escolas de Samba solicitando que nenhuma escola fosse rebaixada. Rafael Alves é irmão do Marcelo Alves, que na época presidia a Rio Tour, órgão responsável pela promoção de eventos turísticos na cidade, como o Carnaval. O Ministério Público afirma ainda que houve um esquema de corrupção envolvendo a locação de camarote na Marquês de Sapucaí para o Carnaval de 2018, através de mensagens de textos interceptadas pelo órgão entre Rafael Alves e Licínio Soares, que é um empresário envolvido nesse meio, tratavam a contratação dos camarotes como se fosse algo privado, que eles pudessem negociar os espaços e também valores. A Prefeitura do Rio afirma que, de fato, existiu essa carta em 2018, assinada pelo prefeito Marcelo Crivella e também pelo presidente da Rio Tour à época, Marcelo Alves. No entanto, o município diz que compete apenas à Liga Independente das Escolas de Samba de tomar a decisão. A gente não conseguiu contato com a defesa dos outros acusados. E assim a gente encerra o nosso hashtag Band Rio de hoje, mas amanhã a gente está de volta com muito mais notícias aqui sobre o estado do Rio de Janeiro. E se você quer se manter também muito bem informado, entra lá no nosso Twitter. O Jornal do Rio também vai estar no ar aqui pelo canal do YouTube às 10 para as 7 da noite, trazendo todos os detalhes dessas notícias que a gente trouxe aqui no YouTube. Tchau, gente, até amanhã!